vice-presidente, senhores deputados, o motivo de eu vir aqui, ontem eu justifiquei a minha ausência aqui desse plenário, porque eu estive com uma comissão de parlamentares, deputado Chico Alencar, deputado Ivan Valente, deputado Jean Willis e deputado Mendonça Prado, que é presidente da Comissão de Segurança Pública do Congresso Nacional. Estivemos ontem em uma audiência com o presidente da OAB Nacional, Ofir Cavalcante, aonde fomos levar as nossas preocupações em relação ao processo de repressão que se abateu sobre os policiais militares e sobre o Corpo de Bombeiros, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Nós colocamos para o presidente da OAB a nossa preocupação na medida em que várias garantias constitucionais dadas pelo Estado Democrático de Direito, ou seja, ninguém pode ser preso sem uma ordem judicial, não existem presos incomunicáveis, né, principalmente seus advogados, todos os processos devem responder à norma do devido processo legal, a questão do direito de defesa e do contraditório, o fato das testemunhas não poderem ser pressionadas durante o cumprimento ali da sua função dentro de um processo como testemunha, a questão dos grampos irregulares que estão sendo patrocinados fartamente aqui no estado do Rio de Janeiro e em outros estados, inclusive contra parlamentares, contra figuras que pela lei não poderiam sofrer esse tipo de procedimento. Todos esses procedimentos que identificamos durante esse processo de repressão desencadeado pelo governo federal, pelo governo da Bahia e pelo governo do estado do Rio de Janeiro contra bombeiros e policiais militares. Acontece que existem situações, como a do Rio de Janeiro, onde nós tivemos 13 bombeiros expulsos da corporação. Hoje, nós tivemos mais 14 policiais militares expulsos da corporação. Nós temos ainda no estado do Rio de Janeiro uma série de presos, administrativos, de bombeiros e de policiais militares em prisão administrativa. Na Bahia, nós ainda temos presos judiciais, presos administrativos, onde os advogados vêm encontrando dificuldade em ter acesso a esses processos. É o caso também no Rio Grande do Norte, do Cabo Joás, todos esses não tendo garantidos aí as prerrogativas constitucionais legais e o respeito ao devido processo legal. Existe uma situação de desespero dos familiares dessas pessoas, existe uma situação que extrapola a própria corporação, são questões hoje que dizem respeito ao interesse da sociedade como um todo. O debate que está colocado aqui é o debate da segurança pública, e nós levamos essas preocupações, conversamos sobre essas preocupações com a OAB Nacional, e a OAB então soltou uma nota que eu gostaria rapidamente de ler aqui e pedir que ela constasse então dos anais aqui da casa. A Ordem dos Advogados do Brasil, após visita, mantém o seu estado de vigilância e de alerta a respeito dessa questão. As crises nas polícias militares e nos corpos de bombeiro, em função da baixa remuneração de seus integrantes, não está resolvida ou solucionada no Brasil. Ela pode voltar a eclodir a qualquer momento, pois a situação hoje, como se apresenta, é como uma tampa de plástico numa panela de pressão. Esse sentimento de descontentamento pelas condições de trabalho e condições remuneratórias pode levar a outras crises em diversos estados da federação. É necessário que os governos comecem a pensar nessa questão de uma forma maior e não de uma forma superficial como pensada hoje. A cada crise busca-se solucioná-la com paliativos ou mesmo com a criminalização dos movimentos sociais e daqueles que defendem melhores condições de trabalho e de remuneração dos policiais e bombeiros do país. Portanto, é necessário que a União e os Estados se unam em torno de uma solução que passa, certamente, por uma condenação nacional dessa situação e por uma solução que envolva a segurança pública como uma política de Estado em todo o país. E nisso está incluída a questão remuneratória. Preocupa muito também a OAB as ilegalidades que vêm sendo cometidas nas apurações sobre o envolvimento de militares e bombeiros nesses movimentos.
Tivemos notícias de que advogados em muitos estados não estão tendo acesso aos autos para poder defender seus clientes, além de outros obstáculos. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, por exemplo, declarou que não tem condições de defender os policiais militares, quando é obrigação do Estado proceder à defesa de quem não tem condições de pagar advogado. Preocupa a OAB todas essas denúncias referindo os casos que não observam o devido processo legal. Até para os militares há uma legislação, em que pese haver uma legislação específica para os militares, muito mais dura do que aquela em relação aos civis, mas o fato é que há todo um procedimento que tem que ser obedecido. Mas há denúncias que nos chegam de que tais procedimentos não estão sendo observados. Por isso, a ordem exige que essas apurações sejam feitas dentro dos princípios da legalidade, sob pena de macularem a própria lógica do Estado Democrático de Direito. Então, eu queria pedir à presidência que essa nota constasse aqui dos anais e queria alertar a sociedade civil organizada no nosso Estado, que percebam que quanto mais o tempo passa, mais agentes públicos que compõem aí as nossas instituições estão se dando conta da verdadeira política que os governos tiveram em tratar a questão dos bombeiros e da Polícia Militar, não como uma questão de Estado, mas como uma questão de governo. Então, nesse sentido, que fica aqui o meu repúdio às expulsões dos policiais militares, dos bombeiros, e quero dizer aqui que continuo me somando ao movimento dos democratas do nosso Estado e do país, que estão nesse momento trabalhando para que possam ser revertidas essas punições e para que a gente possa realmente abrir o verdadeiro debate que a sociedade precisa, que é sobre uma concepção de segurança pública diferente dessa que cria factoides para poder ganhar eleições e para poder fazer negócios durante os grandes empreendimentos que vão estar acontecendo. Então, nesse sentido, eu peço à presidência que a gente possa colocar isso nos anais da casa. Muito obrigada.